Amém, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o versículo 30. Um texto conhecido, muito citado. E esse texto, irmãos, olhem aqui para mim. Nós vamos ler ele já no início. Vou tirar só algumas coisas aqui desse texto. Eu disse hoje de manhã, né? Tem palavra, irmãos, que a gente recebe do céu pronta, com 3 pontos assim. Mas tem semana que a gente busca o Senhor. Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar ao coração do teu povo? E aí não vem nada, irmãos. E aí não tem coisa mais difícil que é você ir dormir no sábado sem saber o que você vai pregar no domingo. E acontece muito isso, irmãos. Porque, por exemplo, eu tenho, sei lá, acho que posso dizer já centenas de sermões preparados, né, na minha nuvem. Mas vocês sabem que eu prefiro ministrar um sermão simples do que ministrar um sermão repetido. Porque sermão repetido é comida esquentada. E o sermão pode ser o mais simples que for, mas é aquele que Deus tocou no coração. Porque mais do que ministrar uma palavra que a gente chama de palavra logos, né? O que é a palavra logos, né? Que é a palavra revelada. A Bíblia Sagrada, ela carrega a palavra logos. A gente precisa buscar em Deus uma palavra rema. O que é a palavra rema? É aquela que tem o poder de falar com vários corações que estão vivendo situações totalmente diferentes. E assim, só a Bíblia Sagrada é que pode fazer isso, só o Espírito Santo de Deus é que pode ministrar com a mesma palavra alguém que está passando um problema com o filho, alguém que está passando uma crise espiritual, alguém que está passando uma crise financeira, ou até mesmo alguém que está passando um momento extraordinário na vida. Somente uma palavra que vem do alto, porque a palavra de Deus se renova sobre nossas vidas. E como eu disse aqui na terça-feira, é muito triste quando nós começamos a pregar somente para informar. Não é uma escola, né? A gente vê pregação que informa, a gente vê pregação que emociona, a gente vê pregação que impacta ou impressiona, porque às vezes as pessoas vão pregar um sermão, eles estão mais preocupados em que as pessoas vão dizer sobre ele, pela intelectualidade, pela capacidade, mas o sermão que tem que ser pregado é aquele que tem poder de gerar uma crise em nós, porque a crise em nós, ela tem o poder de gerar transformação em nossas vidas, para que nós possamos tomar algumas decisões, vencer algumas questões que precisa ser vencida, e somente tendo às vezes um impacto. E quando Deus não fala, e aí Ele fala na madrugada, porque aí a gente já não consegue dormir direito, no outro dia cedo você tem que pregar, e aí você acorda cedo, vai orar, e Deus começa a ministrar. Quase sempre, eu já descobri que quando a palavra não vem, Deus vai falar na última hora, e Ele fala na última hora porque tem um motivo, porque eu já relutei muito com Deus sobre alguns sermões, irmãos. Teve uma época aqui mesmo na igreja, eu falei: Deus, mas eu vou pregar sobre isso de novo, eu vou combater esse tipo de coisa de novo. E agora o Senhor fala assim: eu vou falar na última hora, para que você chegue lá e entregue aquilo que eu passei para você. Então coloca a mão na sua cabeça e fala assim: ai, ai, ai. Porque antes de Deus falar com você, Deus fala com a gente, Deus fala com o pregador. Amém, queridos? E a coisa mais terrível que existe é pregar uma palavra que não queima no coração, uma palavra que não mexeu primeiro com a gente. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo
entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: não deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te? Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Amém, queridos? Feche seus olhos. E quando eu peço para você fechar os seus olhos, eu peço para que você fale com Deus, e peça para que Deus fale com você. Amém? Senhor, no nome santo do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos a Ti, e pedimos a Ti, ó Pai, a revelação da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra já foi inspirada, mas pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, venha iluminar as nossas emoções, os nossos corações, para que nós possamos compreender, venha desobstruir os nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra, e possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, sair daqui com essa convicção: Deus falou comigo. Pai, no nome santo de Jesus, eu sei que aqui, Senhor, existe irmãos que já caminham contigo há tantos anos, existe outros, ó Pai, que são há pouco tempo, e existe aqueles, ó Pai, que ainda nem te conhece, e nem conhece o teu evangelho, mas eu peço que o Senhor se revele a eles. Eu peço, Senhor, que o Senhor mostre o seu amor a eles, e que eles possam ser abraçados, acolhidos, e que eles possam, Senhor, tomar uma decisão, ó Pai, que a melhor coisa nas nossas vidas é reconhecer o Senhor como Salvador de nossas vidas. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? Irmãos, esse sermão, esse texto, começa com um jovem rico chegando em Jesus e perguntando para Jesus a respeito de algo muito importante: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Existe uma vida eterna preparada para cada um de nós. Você sabia que você, quando Deus te criou, Deus colocou em você um espírito eterno? Seu espírito é eterno. Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para viver. Amém, queridos? Mas o pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a morte física, não a espiritual, porque existe dois conceitos de morte. O primeiro conceito de morte é a morte que o corpo que veio do pó, ao pó tornará, e o espírito que veio de Deus, a Deus tornará. Então existe a primeira morte, que é a morte física, e a Bíblia vai falar também de uma segunda morte, e essa segunda morte é quando o nosso espírito se apresentar diante de Deus, e Deus nos expulsar da sua presença. Esse estado de morte será um estado de tormento eterno, de condenação eterna. Então, quando Adão e Eva pecou, ele condenou toda a humanidade. A Bíblia fala que através de um homem o pecado entrou no mundo, mas através de um único homem também todo mundo foi salvo por este homem que é Jesus Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que Adão foi um homem feito do pó da terra e se tornou um espírito vivente, mas o segundo homem perfeito, ele é espírito vivificante. Amém, queridos? Que é aquele que dá vida e vida com abundância, que é Jesus Cristo. Agora, é importante que esse homem, ele venha até Jesus entendendo algo muito importante. Porque, querido, pensa comigo, se Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele não está preso ao nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus não está preso ao nosso tempo. Então Deus, ele está lá no princípio agora, Deus está aqui hoje, nesse momento, no presente, mas Deus já está no fim, quando toda a humanidade for arrebatada. E pensa comigo, se Jesus é o próprio Deus, então ele esteve no fim
antes de morrer na cruz do Calvário. Pensa comigo, antes de Jesus entregar a sua vida na cruz do Calvário, ele estava no fim, porque ele não está preso ao nosso tempo, por isso ele é Deus. Ele é infinito em tempo e é infinito em espaço. Por isso ele é um Deus que tem a infinitude, a plenitude da infinitude está em Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Se Jesus esteve no fim, antes de morrer na cruz, ele viu todos nós condenados no inferno. Ele viu toda a humanidade. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Para nos garantir uma vida eterna com Ele, uma morada celestial, como diz no Evangelho de João, no capítulo 14, eu vou para o Pai para preparar-vos morada, e se eu for, eu voltarei para que vocês estejam aonde eu estiver. Um dos discípulos pergunta: mestre, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Mas quando nós olhamos para esse texto, a palavra de Deus vai nos mostrar que esse jovem chega diante de Jesus, e Jesus fala para ele que ele tinha que observar, né, os mandamentos, e ele diz: eu observo isso e obedeço isso desde a infância. Eu conheço e pratico. Eu conheço isso, ou melhor, eu conheço desde a minha infância, desde a minha adolescência. E aí Jesus diz: então vá, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, venha e segue-me. Porque aquele que segue Jesus, irmãos, e consegue abrir mão, porque os discípulos falam: mestre, então quem vai herdar a vida eterna? E Jesus fala que aquele que abre mão, querido, de coisas nesse mundo, vai receber recompensas neste mundo e no mundo que está por vir. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele era muito rico, e quando ele ouve isso, Jesus dizendo a ele: vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me, esse homem se entristeceu e foi embora. Sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que, se nós não conseguimos renunciar, nós acabamos renunciando Jesus. O problema não é o dinheiro, o problema é quando o dinheiro, ele ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. O problema é quando nós amamos mais o dinheiro do que a Deus. O problema não é o filho, o problema é quando nós amamos mais o filho do que a Deus. É como quando Deus deu a Abraão um filho. Pensa comigo, Abraão já era idoso, o sonho dele era ter um filho, e todo dia Abraão estava com Deus, todo dia Abraão estava com Deus, mas quando Abraão teve o seu filho, ele não tinha mais tempo para Deus. Sabe, irmãos, existem muitas bênçãos na vida de algumas pessoas que pode se tornar em uma desgraça, porque pode ser essas bênçãos que nós buscamos por uma vida inteira, que tomam lugar em nossas vidas, que esse lugar pertence ao Senhor. A Bíblia nos mostra nesse texto que este homem, o coração dele não tinha um lugar para Deus, porque estava preenchido com a riqueza. Deus não tem problema com a riqueza, irmãos. Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você seja rico, mas Deus também não quer que você substitua Deus, porque o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você busca antes de Deus. Esse homem idolatrava a sua riqueza, e por isso ele acabou renunciando Jesus. E quando nós não conseguimos renunciar o mundo, quando nós não conseguimos renunciar as coisas desse mundo, sem perceber, nós acabamos renunciando Jesus de nossas vidas. Quantas pessoas estão renunciando Jesus hoje? Porque Jesus não ocupou lugar ainda. Eu me recordo há muito tempo atrás, não sei se a Jennifer está aqui, a filha do Sérgio, está aqui? Está lá? Está lá no fundo. Há muito tempo atrás a irmã Jennifer, junto com alguns jovens, fez um teatro aqui na igreja. E eu já falei em outro sermão sobre isso, mas aquilo me trouxe uma clareza tão grande nesse assunto na minha vida, porque no teatro era assim, tinha uma cadeira, e de repente Jesus entra naquela sala, e na cadeira a Jennifer, que representava a personagem, ela estava sentada na cadeira, e aí ela entrega a vida dela para Jesus, e ela diz assim: Jesus, aqui está o trono do meu coração. E ela sai da cadeira e ela fala para Jesus: pode sentar, Jesus, eu entrego a minha vida para ti, eu entrego para ti, Jesus, as decisões da minha vida, porque o Senhor é mais importante, nada mais vai tomar o lugar no trono do meu coração a não ser o Senhor. Mas de repente, ela começa a passar o tempo ali no teatro, e de repente ela vem e senta na beiradinha da cadeira, e depois ela empurra Jesus um pouquinho, e depois mais um pouquinho,
e de repente ela tira Jesus do trono do seu coração, e ela volta às paixões de novo para o centro da sua vida. Já não é mais Jesus. Jesus, ele está dizendo: eu quero ser o seu Senhor, mas eu não vou dividir você com ninguém. Eu não vou dividir você com a prostituição, eu não vou dividir você com as drogas, eu não vou dividir você com a ganância, eu não vou dividir você, porque eu quero a sua vida toda para mim. E quando nós olhamos para isso, a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque o coração, irmãos, é de onde procede todas as coisas. Se você não guardar o seu coração, não quero entrar nisso aqui, mas só um parênteses aqui. A palavra coração na Bíblia, na verdade, não é o nosso músculo, que aqui é o cardíaco, né? Não sei se está certo falar assim, músculo cardíaco, né? O coração, na verdade, é a sua mente, aonde está a sede das suas emoções, ou a sede do seu psique, do seu intelecto, de onde procede os pensamentos. Quando você guarda o seu coração, e Jesus é Senhor do seu coração, os seus pensamentos são saudáveis, a sua mente é saudável. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Sabe, queridos, é interessante esse texto, porque, pastor, então quer dizer que a gente vai ter que viver sem nada? Não é isso, irmãos. Mas eu conheço pessoas que eram fazendeiras, pessoas que, aqui em Novo Horizonte, que tinha muito dinheiro, que quando perdeu as suas posses, desceu ali na beirada da Três Pontes, colocou uma corda na árvore e tirou a sua própria vida. Porque quando nós construímos a nossa vida somente coisas materiais, querido, é como construirmos um castelo de areia na beira da praia. Mais cedo ou mais tarde vai vir uma onda e vai destruir tudo. Deixa eu dizer, construa as suas riquezas no céu, construa as suas riquezas na morada celestial, porque lá nada e ninguém pode tirar. Mas às vezes nós estamos construindo somente coisas para este mundo, somente coisas aqui na terra, porque nós estamos buscando mais as coisas da terra do que as coisas do céu para as nossas vidas. O versículo 20, Jesus vai dizer assim, versículo 21, perdão: pois onde estiver o seu tesouro, aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O tesouro daquele jovem rico não era Jesus. O tesouro daquele jovem rico, irmãos, o tesouro daquele jovem rico era o ouro, era a prata. A palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que está carpinando um campo. Ele foi contratado, um diarista, e ele vai para o campo, vai carpir, vai trabalhar, e quando ele está lá carpinando o campo, ele acha um pote de ouro. Eu li essa parábola, não entendia, eu demoro para entender as coisas, viu, irmãos? E lendo um livro do pastor John MacArthur, um livro chamado Parábolas de Jesus, ele explica todas as parábolas, e ele diz algo interessante. Ele diz que aquele homem, ali naquela parábola, ele carpinando aquele terreno, ele bate a sua ferramenta em um pote de ouro, e quando ele acha aquele tesouro ali, ele cobre de novo, ele sai, ele vai e vende tudo o que tem, ele desfaz de tudo, ele se desprende da sua casa, ele se desprende de tudo, ele vai lá e compra aquele terreno, porque lá naquele terreno está o seu tesouro. Porque, querido, aqueles dias, John MacArthur vai dizer que quando os exércitos inimigos invadiam Israel, invadiam os países, o que as famílias faziam? Não tinha banco, não tinha pessoas que cuidavam das posses. Então o que eles faziam? O inimigo está chegando, colocava tudo dentro de um pote de barro, corria no campo, cavava um buraco, enterrava e voltava para casa. Mas muitas vezes, quando o inimigo chegava ali, dizimava aquela família, e aquele tesouro ficava lá esquecido, porque ninguém mais sabia que tinha um tesouro escondido lá. Era um tesouro que estava escondido. E essa pessoa, quando encontrava, ele dizia: tudo o que eu preciso está nessa terra. Sabe, quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que está carpinando, ele está usando isso, ele está dizendo algo muito importante, irmãos.
Ele está dizendo que quando nós encontramos Jesus, nós precisamos entender que Jesus é o nosso tesouro, que nós não precisamos de mais nada, nada é mais importante do que Jesus, nada pode trazer mais satisfação do que Jesus, nada pode trazer mais paz do que Jesus, nada pode trazer mais alegria do que Jesus, nada pode trazer mais plenitude no nosso espírito do que Jesus. Então eu não preciso de mais nada, por isso nós aprendemos a viver satisfeito em todas as circunstâncias. Posso ouvir um aleluia? Aprendemos a viver bem em todas as circunstâncias. Aí a palavra do Senhor vai nos mostrar, querido, que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E eu pergunto, o seu coração está cheio de Jesus? O seu coração está cheio de Jesus? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo vai dizer assim, e aqui eu quero pensar com você algumas coisas que são muito importantes. A palavra de Deus vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, está falando de juízo, por suas manifestações e por seu reino, eu o exorto solenemente. Versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Por que eu estou lendo isso daqui, irmãos? Paulo disse que chegaria esse tempo, porque nós não queremos mais ouvir palavras sobre o céu. As igrejas hoje, evangélicas, principalmente no Brasil, estão ficando riquíssimas, estão falando muito de prosperidade, de muitas coisas boas nessa terra, de crescimento nessa terra, riqueza nessa terra, mas ninguém mais está falando que existe um céu, que existe uma vida eterna, que existe uma morada celestial. Porque esse homem buscava a vida eterna, mas ele não queria pagar o preço para ter a vida eterna. Deixa eu dizer, querido, a salvação que Jesus conquistou na cruz para nós é gratuita, mas vai custar tudo para a gente. Porque se nós não estivermos dispostos a entregar tudo o que temos nas mãos do Senhor. E eu coloquei uma série de textos que Jesus fala sobre o choro e o ranger de dentes. O apóstolo Paulo, o pastor Paulo, que foi o meu pastor, meu mentor, me ensinou muito, né, quando eu estava no seminário. Um dia ele falou algo para mim, falou assim: preste atenção quando um texto está falando muitas vezes a mesma coisa, porque esse texto ele quer transmitir uma mensagem, ele quer frisar essa mensagem, e esse texto é importante. E a Bíblia, os evangelhos vai falar muito sobre o choro e o ranger de dentes. O que é o choro e o ranger de dentes, irmãos? É um lugar de condenação. A gente vai ver que esse homem se aproxima de Jesus, buscando informações sobre a vida eterna. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Não é isso? Olha o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 10 ao versículo 13, quando Jesus se depara a um centurião, um homem com fé que se aproxima de Jesus, dizendo: mestre, o meu servo está em casa muito doente. E ele manifesta uma fé poderosa, e Jesus diz algo extraordinário a respeito desse homem. Olha o que diz o versículo 11: eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O que Jesus estava dizendo aqui?
Ele está dizendo que muitos de dentro vão para o inferno, e muitos que são julgados, que estão fora, vão entrar no reino de Deus, vai se sentar na mesa com Abraão, vai se sentar na mesa com Elias, vai se sentar na mesa com o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, querido, que muitos que estão dentro, infelizmente nós estamos vivendo dias de uma lepra que tem abatido sobre a igreja. Uma lepra espiritual. Lá nos dias de Jesus tinha lepra física, e uma das principais causas, característica, ou como que eu posso falar? Sintomas. Um dos principais sintomas da lepra, que tem até hoje. Há pouco tempo nós tivemos num leprosário em Bauru. Em Bauru a gente foi, com uma pessoa, levar uma pessoa em Bauru, num lugar lá só cuida de doenças de pele, que é um leprosário ali já há muitos anos que cuida de leprosos, numa fazenda fora de Bauru. Agora, essa lepra, irmãos, a principal característica da lepra é o quê? Falta de sensibilidade. Entende? A pessoa começa a surgir uma ferida, alguma coisa, e é cauterizada. O Jean estava lendo esses dias, até estava fazendo algumas lives sobre um livro do Philip Yancey, que chama-se Aonde está Deus quando chega a dor? E nesse livro ele traz alguns relatos, porque o tema é dor. Ele fala que aconteceu algo assim, está acontecendo algo muito estranho na Índia, que as pessoas no leprosário iam dormir e no outro dia acordava sem o dedo do pé, acordava sem o dedo da mão. E aí era um lugar muito pobre, e eles foram para lá para poder fazer uma pesquisa, para saber o que estava acontecendo, porque ele estava escrevendo esse livro, e eles colocaram câmeras em todos os quartos. Sabe o que acontecia? À noite, ratos entravam naquele hospital, onde estavam essas pessoas dormindo, e os dedos eram devorados pelos ratos, e as pessoas não sentiam, porque eles perdiam a sensibilidade. E quando a palavra de Deus diz que muitos vão vir de fora, vão sentar na mesa com Abraão, mas aqueles que estão dentro ouvirão essas palavras: apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque muitos hoje que estão vivendo dentro da igreja, estão vivendo em pecado, porque foi acometido de uma lepra espiritual, e estão se enganando com um falso evangelho, que sempre está dizendo: Jesus já morreu por mim. Não, Jesus morreu para você ser santo, Jesus morreu para você ser remido, Jesus morreu para você ser lavado, transformado, e não continuar na prática do pecado. Porque Jesus disse para aquela mulher que foi pega no ato do adultério, Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pior do que ser apedrejado pelos homens é passar uma eternidade no inferno por causa do pecado. Jesus estava dizendo: eu perdoo os seus pecados, mas se você voltar para as mesmas práticas de pecado, o que posso fazer eu por você? Sabe, irmãos, a palavra do Senhor também vai dizer, Evangelho de Mateus capítulo 13, Jesus explica a parábola do joio. Jesus conta uma parábola, os discípulos não conseguem entender essa parábola, e depois ele explica essa parábola, e ele diz assim: assim como o joio, obrigado filha, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, ele mesmo, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. É outro texto. Vocês percebem, querido, que, deixa eu dizer para você, eu estava preparando esse sermão, e Deus queimando dentro de mim, e quando eu estava vendo esse texto aqui, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele falou: sabe, filho, eu sei que você tem sido injustiçado às vezes, e eu sei que parece que essas pessoas, está tudo certo, é porque perguntaram para mim: quer que a gente quer que a gente tire o joio? E aí Jesus disse: não tire, porque as raízes do joio está entrelaçada com as raízes do trigo. Deixe,
porque na colheita eu vou separar o joio do trigo. O trigo eu vou guardar no celeiro, e o joio eu vou lançar no fogo do inferno. Você conhece essa passagem? Os anjos do Senhor vão fazer isso, vai separar. E Jesus diz isso aqui. Outro texto, Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 48 a 50. Jesus conta 3 pequenas parábolas. Uma é o que eu citei: o reino de Deus é semelhante a um pote de ouro encontrado em um terreno. A segunda pequena parábola é sobre uma grande pérola que é encontrada. E a terceira pequena parábola é que o reino de Deus é como quando os pescadores vão pescar, e quando eles lançam as redes, eles pegam muitos peixes, eles trazem esses peixes para o barco, depois eles sentam e eles vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Amém, queridos? Vai separar os peixes bons dos peixes ruins. E aí ele diz assim, olha o que diz, versículo 48: quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era: os anjos virão e separarão perversos dos justos, e lançarão aqueles que na fornalha ardente. Lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles, porque eles não estavam entendendo essas parábolas. E Jesus começa a explicar. E Jesus está dizendo que eu vou separar aqueles que de fato entenderam o que eu estou salvando, o que eu estou fazendo, aquilo que eu vim fazer na cruz do Calvário. Jesus conta outra parábola sobre a festa de casamento. E essa parábola diz que o reino de Deus é semelhante a um rei que ao casamento do seu filho manda convidar muitas pessoas. E aí quando chega o momento, do casamento, e vai convidar um, vai convidar outro, e chega em um e fala assim: o rei mandou te convidar para o casamento. E esse diz: não, eu não posso, porque eu comprei uma junta de bois, e eu tenho que ir lá, e deu uma desculpa. E aí foi e convidou outro: não, eu não posso, porque eu tenho uma terra para poder visitar, e também deu desculpa, e não correspondeu o convite. Ei, irmãos, quantos de nós temos dado desculpa diante daquilo que Jesus tem nos chamado para poder fazer? E é interessante que o texto vai dizer que ainda eles maltrataram os servos, porque aqui está fazendo alusão dos profetas que vieram falar em nome de Deus, que foram espancados, açoitados, chicoteados, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. E quando a ira do Senhor se acende contra eles, diz a palavra do Senhor que o Senhor manda convidar todos, os pequenos, os pobres, os famintos, os miseráveis, sai pelas ruas da cidade e convide todos. É a graça, irmãos. A porta está aberta para todos. Não importa a sua posição, não importa a sua história, não importa de onde você vem, não importa o que você passa, não importa aquilo que você enfrentou, a porta está aberta. Há um convite para você entrar no reino celestial. Mas ninguém pode entrar lá com vestes próprias. Tem que receber vestes de santidade, vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, vestes que o próprio Senhor Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, quando ele está falando para a igreja de Laodiceia: compre de mim vestes brancas, para que cubra a sua nudez e a sua vergonha. Ou até mesmo quando nós vemos a palavra do Senhor, se não me engano, em Malaquias capítulo 3, deu um branco, Malaquias, Zacarias capítulo 3, quando fala do sumo sacerdote Josué, que estava com vestes sujas, e Satanás chega para atacá-lo, e o anjo do Senhor diz: que o Senhor te repreenda, Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás, para que ele não tocasse no sumo sacerdote chamado Josué. E a Bíblia fala que naquele momento os anjos do Senhor aparecem ali, tira as vestes contaminadas e colocaram vestes limpas sobre aquele homem que estava prestes a ser atacado pelo diabo. Sabe, queridos, olha o que o texto vai dizer: mas quando o rei entrou para ver os convidados, Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 11 a 14, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse
aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lance eles fora daqui, porque eles não entraram aqui lavados. Outra parábola, a parábola do servo mau. A Bíblia vai dizer que 2 servos, um era bom e outro era mau, e o seu senhor, a sair de viagem, chama esse servo, dá a ele autoridade, e quando ele sai para a sua viagem, diz que um dos servos cuidava bem dos serviçais, mas o outro servo era mau, espancava, usava o dinheiro do seu senhor. Ei, querido, está falando muitas vezes de pastores que arrancam a lã das ovelhas, comem a gordura e não cuidam do rebanho. E quando ele voltou, ele encontra o reino dele do jeito que está. Ei, queridos, está cheio de pastor que hoje, terminando o culto, pede para todo mundo ficar em pé. Ele vai um pouquinho para frente, ele tira uma foto. Ei, deixa eu dizer para você, a noiva é do Senhor Jesus. Tem muito pastor enamorado com a igreja do Senhor. A igreja ama mais o pastor do que Jesus. Na história de Israel, o pastor Jetro tem uma palavra que ele fala sobre isso. Ele conta que na história de Israel, quando o noivo ia conhecer a noiva, e a noiva gostava do noivo, o noivo gostava da noiva, eles não podiam se tocar, não podiam se falar, eles só podiam se conhecer de olhar. O que o noivo fazia? O noivo deixava um servo, um eunuco na casa da noiva. E qual era a função daquele servo da casa da noiva? Era contar para a noiva como era o noivo, do que o noivo gostava, o que o noivo queria, o que o noivo esperava, qual era a expectativa do noivo. Ei, queridos, nós que somos líderes, não podemos estar enamorados, primeiramente precisamos ser eunuco, porque nós não estamos aqui para que a noiva se apaixone por nós. Nós estamos aqui para que a noiva se apaixone por Jesus, para que a noiva conheça Jesus, para que a noiva saiba quem é Jesus, para que a noiva adore Jesus, para que a noiva tenha desejo, anseio de se encontrar com Jesus. Olha o que diz também outra parábola, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 28 a 32, não vamos ler, não dá mais tempo. A parábola, querido, dos talentos. 2 multiplicaram os talentos e um terceiro enterrou os seus talentos. E no final, olha o que diz: quando o Filho do Homem vier, versículo 31, Mateus 25, versículo 31, equipe de louvor pode subir. Diz assim: quando o Filho do Homem vier, em sua glória, com todos os anjos, assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Eu estou dizendo para você que o texto fala, os evangelhos falam muito sobre isso, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 23, quando Jesus fala sobre a porta estreita, que muitos querem chegar ao reino de Deus pela porta larga. A porta estreita é aquilo que só vai passar você. Quem já viu aquelas máquinas? Eu gosto muito de assistir coisas curiosas no YouTube. Quando eu estou em casa na hora do almoço, eu almoço e vou lá para a sala, coloco lá, às vezes tem máquinas de separar parafuso, e aí tem um monte de parafuso lá, de todo tipo de tamanho. Aí ela cai numa bandeja, e aquelas bandejas têm as perfurações certas. O parafuso daquela medida passa só naquele, entende o que eu estou dizendo? Passa naquele espaço, outro de outra medida vai para o outro vai para outro, e assim, é uma peneira. Essa porta estreita é uma peneira, irmãos. Nessa porta estreita não passa pecado, só cabe você com o coração puro. Nessa porta estreita não cabe a raiva, não cabe o ódio, não cabe a mágoa, não cabe o ressentimento. Nessa porta estreita não cabe pessoas que não querem mudar de vida. E aí eu quero concluir falando com você, palavra dura. Eu não vim na igreja para ouvir isso. Palavra dura é porque nós estamos chegando nos dias que é como o apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo 4, versículo 3: pois virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eu não vou nessa igreja para ficar ouvindo essas coisas, sendo confrontado. Eu vou numa igreja onde eu vou ouvir o que eu quero ouvir. Deixa eu dizer para você, querido, você pode até ouvir o que você gosta, amém? Mas o que você gosta, pode ser que não é aquilo que vai levar você para o céu. Não esteja numa igreja para enganar a si mesmo. Eu preciso dizer isso, é triste, mas eu preciso dizer. Tem muita gente que não quer ir para o céu não, irmãos. Não quer ir para o céu. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Havia uma preocupação no coração daquele jovem rico. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas nós também precisamos entender uma coisa, que havia também uma preocupação no coração dele. Existe uma condenação eterna. Pastor, no Antigo Testamento eles não sabiam disso. Coloca para mim, fazendo um favor, Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui. Daniel, não abaixei, esqueci de abaixar esse texto. Clique, Daniel 12, 1 e 2. Isso. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Olha o que está dizendo aqui, irmãos. Todo aquele cujo nome está escrito no livro, guarda isso, pode passar. Multidões que dormem no pó da terra, mortos, acordarão, uns para a vida eterna. Uns para o que, irmãos? Era sobre isso que ele estava falando. Ele conhecia esse texto. Ele falou que conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia as Sagradas Escrituras. E ele diz: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E outros, porém, para a vergonha e repugnância eterna, que é condenação eterna. Haverá ressurreição. E essa ressurreição é para alguns entrarem no céu e outros para ir para o inferno. Bem rasgado assim, irmãos. A grande questão é, quando esse dia chegar, aonde nós vamos estar? Aonde nós vamos estar? Eu quero pedir para você nesse momento, curva sua cabeça. O que te trouxe essa igreja? O que te trouxe essa igreja, queridos? O que fez você se achegar aqui? Pode deixar bem baixinho o som, tá bom? Todos com seus olhos fechados. De repente você veio buscar uma cura. Você veio buscar solução para um problema. Você veio buscar prosperidade. Quem não consegue renunciar o mundo, acaba renunciando Jesus. Não dá para ter Jesus e as riquezas, se a riqueza estiver no seu coração. Se você está aqui hoje, eu preciso dizer isso para você. Hoje é uma excelente oportunidade para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Ouça o que eu vou dizer para você. Quando eu nasci aqui na terra, os meus pais me levaram, ou foram ao cartório e me registraram, e o meu nome foi escrito lá. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, e eu recebo a vida eterna, agora eu passo a ser cidadão celestial.
e o meu nome também é registrado em um livro. É sobre isso que Daniel está falando. Daniel fala sobre esse livro, Moisés fala sobre esse livro, João em Apocalipse fala sobre esse livro, o livro da vida, onde o nosso nome está escrito. Ei, a palavra está dizendo que todo aquele que não for encontrado nesse livro não poderá entrar no reino de Deus, na vida eterna. E hoje você tem a oportunidade. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu gostaria muito, muito mesmo, de todo o coração, que o seu comportamento hoje não fosse como o do jovem rico. Porque muitos pensam: eu vou ter que renunciar à bebida, eu vou ter que renunciar aos vícios, eu vou ter que renunciar. Ei, quem não consegue renunciar aos vícios, renuncia a Jesus. Entende, querido? Jesus pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história da sua casa. Eu só quis deixar hoje para você entender uma coisa: existe um lugar onde todos nós um dia estávamos condenados, mas Jesus nos amou até a morte, morte de cruz, e a porta está aberta para quem quiser entrar.